amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos chegando no final de ano, estamos finalizando o ano, estamos abrindo o mês de dezembro de finalização do ano de 2021 e eu gostaria que a gente conversasse um pouco a respeito do Natal. Até porque nós estamos vindo de um movimento de pandemia, estamos vindo de um movimento de isolamento social, de muitas reflexões, muitas doenças, muita dor. Então, eu gostaria que nós conversássemos um pouco sobre o sentido do Natal na nossa vida, dentro da sua simbologia e trazendo para o movimento de mudança que nós precisamos nos atentarmos dentro das colocações que Jesus traz para nós no Novo Testamento. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entender alguns símbolos do Natal. Por exemplo, o primeiro símbolo do Natal, o primeiro é o presépio. Aliás, a gente podia fazer até uma referência sobre a data do nascimento de Jesus. Todos nós comemoramos no dia 25 de dezembro. Mas nós não temos essa data ao certo, porque 25 de dezembro foi uma data escolhida porque é o início do inverno na Itália e essa data foi escolhida por volta do século IV. Então imaginem vocês, não existe uma data certa de quando nasceu Jesus, mas essa data foi adotada pelo mundo. Porque na época, o Império Romano, ele escolheu essa data para simbolizar, porque a vinda do Cristo, ele é um divisor de águas, é uma divisão na história. Então veja, do século IV para cá, consolidou-se a data 25 de dezembro. E o primeiro símbolo do Natal é o presépio. Quem criou o presépio foi Francisco de Assis. Por volta do século XII ou século XIII, ele quis retratar a presença do Cristo na nossa vida e ele criou o movimento do presépio. Os animais, a manjedoura, a figura de José, de Maria, o bebê, a estrebaria. Ele criou o primeiro presépio na terra e convidou as pessoas cristãs que estavam envolvidas com esse movimento, a criarem também os seus presépios. E foi ganhando mundo, o presépio foi ganhando força, e o presépio sozinho, ele foi a representação do Natal por aproximadamente 300 a 400 anos. Era só o presépio que representava o Natal. Por volta de 1530, surgiu a árvore de Natal. E aí vocês estão pensando, por que a árvore de Natal, ou mesmo se não estiverem pensando, eu vou perguntar para vocês, por que a árvore de Natal é um pinheiro e não necessariamente uma goiabeira, uma laranjeira, uma mangueira, mas no mundo inteiro ela é representada pelo pinheiro. Por que no ano de 1530? Martinho Lutero, que era um filósofo, teólogo, que estava contra os movimentos da igreja, porque a igreja estava vendendo lugares no céu, Martinho Lutero contestava aquele movimento. Ele não concordava com aquele movimento que a igreja fazia de vender lugares do outro lado, porque Martinho Lutero já trabalhava na postura de padrões morais renovados da criatura. Então Martinho Lutero, contestando a igreja, ele se afastou da igreja e ele trouxe, como ele era uma pessoa muito influente na época, ele trouxe muitos que compactuaram com o mesmo perfil de raciocínio dele. E certa noite, ele estava andando numa floresta de pinheirais. E nessa floresta de pinheirais, nevava
quando ele caminhava ali, refletindo no padrão moral das criaturas. E naquele movimento íntimo de contestar aquilo que a igreja pregava, ele fazia as suas orações e perguntava para Deus o que mais que ele poderia oferecer para criar um movimento novo de reflexão nas criaturas. E aí, em meio àquela floresta de pinheirais, vendo a neve cair sobre os pinheiros, tendo como pano de fundo o céu estrelado, ele teve a ideia de pegar uma pequena árvore de pinheiro, um pequeno pinheiro, e levar para a sua casa e montar ali na sua casa aquele mesmo retrato que ele quis promover para os cristãos que também não concordavam com a venda de lugares no céu, que também protestavam essa posição da igreja. Daí a pouco, ele retratou aquela árvore como era final de ano, como era período de Natal, virou o pinheiro a representação da árvore de Natal. As bolas coloridas representam o céu estrelado. Então, quando a gente envolve o algodão na árvore, representa a neve que estava caindo, tudo que Martinho Lutero ele tentou trazer para a comunidade na Alemanha e depois outros países que ali cercavam. E como estava sendo descoberto, estavam chegando os descobridores na América, porque Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492 na América Central, 1500 chegou Pedro Álvares Cabral no Brasil. Então a cultura europeia também foi chegando. E aí, além do presépio que já perdurava entre 300 e 400 anos, chegou também a árvore de Natal, promovida por Martinho Lutero, e ele fundou uma outra religião que é o protestantismo. Ou seja, daí surgiram os protestantes. O protestante, ele surgiu para protestar contra as ideias da igreja que vendia lugares. Então, o protestantismo, ele começou a ganhar uma força muito grande. Surgiu, então, a árvore de Natal. Aí a gente começa a pensar num outro símbolo, que é o Papai Noel. O Papai Noel, ele é uma criação de um sacerdote da Turquia, que é São Nicolau. Por volta do ano 280, o sacerdote São Nicolau, ele saía na véspera de Natal, e para quem já viu em filmes, já viajou, já viu em seriados, a Turquia, ela é muito acidentada e as casas, e muito frio, e as casas, basicamente todas as casas tinham uma chaminé. Aquelas que São Nicolau não conseguia se aproximar da chaminé, ele deixava na janela, ele jogava pela chaminé pequenas bolsas com moedas de ouro, principalmente na casa aonde viviam as pessoas muito pobres e onde viviam as prostitutas. Por quê? Ele jogava esses sacos de moedas de ouro ali. Primeiro que São Nicolau, ele tinha herdado da sua família uma herança financeiramente muito avantajada, e ele tinha um coração muito envolvido com a solidariedade. Nesse período, ele fazia pequenas bolsas com moedas de ouro e ele jogava pela chaminé, daí a tradição de que o Papai Noel vai descer pela chaminé. Quando não conseguia alcançar a chaminé, ele deixava na janela, principalmente nas casas mais simples, daqueles que, no conceito dele, eram os mais pobres, e na casa das prostitutas, para que os mais pobres não saíssem naquela noite para mendigar, para que as prostitutas não saíssem naquela noite para vender os seus corpos, para se prostituírem, e dedicar aquela noite ao movimento interior do Cristo dentro dos seus lares e dentro de cada coração. Então surgiu a ideia, a partir de São Nicolau, surgiu a ideia do Papai Noel.
Em Portugal, eles falam Pai Natal. Para nós aqui, é Papai Noel. Nos Estados Unidos, é Santa Claus. Mas a ideia é a mesma. Mas no ano de 1881, apareceu aí uma empresa, não sei se vocês já ouviram falar numa empresa, uma tal de Coca-Cola. Vocês já conhecem? Eu acho que vocês conhecem essa empresa. A Coca-Cola lançou um concurso. Quem construísse um Papai Noel mais rechochudo, mais atraente, que mais mexesse com a imaginação das crianças, ia ganhar um prêmio X. E em 1880 ou 81, a pessoa que ganhou, ela desenhou um Papai Noel com as cores da Coca-Cola, que é vermelho e branco. Então, aquela roupa vermelha, com a boina vermelha, com a pontinha branca, né, a manga branca, o pomponzinho branco, este ganhou o concurso. Papai Noel mais gordinho, um Papai Noel mais aconchegante, um Papai Noel barbudo, e aí ganhou o concurso da Coca-Cola, registrado a patente. As cores do Papai Noel é vermelho e branca no mundo inteiro. Mas a gente fica pensando se essa questão dos presentes, ele é a questão do comércio. Porque muitos dizem, isso tudo é comércio. Mas não é necessariamente o comércio. O comércio pode até usufruir. Mas veja bem, os reis magos, eles estavam acompanhando vocês, se eu não me engano, está no capítulo 2 de Mateus, lá no Novo Testamento, quando os reis magos estavam acompanhando a estrela. E aí eles encontram com Herodes, e Herodes pergunta por quê, o que eles estavam fazendo, para onde eles estavam indo. Os reis magos apontam, estamos acompanhando a estrela. A hora que a estrela parar, ali vai nascer um novo rei. E Herodes fala com eles. Só que é interessante que os reis magos falam, ali, a estrela. Mas Herodes e seus soldados não viram a estrela. Por que isso? Porque os reis magos eram médiums. Herodes não tinha a mediunidade da vidência. E nenhum dos seus soldados tinham a mediunidade da vidência. Então, eles viram a estrela, tentaram mostrar, Herodes e os seus soldados não viram. Então Herodes fala com eles assim, quando nascer o novo rei, vem para me avisar para que eu também possa adorá-lo. Mas Herodes já iria mandar matar, porque Herodes estava preocupado era com o cargo dele. Enfim, já que os reis magos tinham uma fala confiável, Herodes sabia que eles estavam fazendo esse acompanhamento de forma justa, de forma equilibrada. Não era uma invenção da cabeça dos reis magos. Mas aí a gente começa a pensar, por que Herodes não viu a estrela, se a estrela é apenas um astro? É porque a estrela não era simplesmente um astro. A estrela era um grupo de espíritos extremamente iluminados que estavam acompanhando Maria e José até o local do nascimento, que seria a estrebaria, aonde o Cristo iria se apresentar ao mundo fisicamente. Então aquele grupo de espíritos iluminados, apenas os 3 reis magos e alguns pastores, como relata para nós Mateus, e alguns pastores tiveram acesso a essa vidência. Então veja, os 3 reis magos, eles levaram 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra. Mas quando nós observamos esses 3 presentes que os 3 reis magos estavam levando ali, nós vamos trazer para o nosso entendimento dentro daquilo que a gente estuda na doutrina espírita. Então veja, o Natal a gente troca presentes, mas os 3 reis magos também levaram os presentes e nós precisamos nos atentar para estes 3 presentes. Porque veja, todos nós trocamos o ouro no Natal. O ouro é uma representação material.
Qualquer representação material faz parte deste presente de Natal. Tem gente que fala assim, não, esse Natal eu não vou dar nada, estou sem dinheiro, não vou fazer, mas vai lá e compra um cartão. É uma representação material. Eu não vou dar nada, mas vai lá e dá uma caixa de bombom. Vai lá e compra uma blusinha. É uma representação material. A gente acaba no período de Natal não esquecendo do ouro. Mas é preciso que a gente se atente para o incenso e a mirra. Porque se o ouro, ele acontece em todas as relações, muitas vezes as famílias, naquela intenção de que não temos dinheiro para fazer, mas vamos fazer um amigo oculto. O amigo oculto é uma troca de ouros, ou seja, alguma representação material. Vocês estão entendendo? Ou seja, alguma coisa a gente gasta. Então não é necessariamente uma invenção do comércio, mas ao mesmo tempo que os reis magos colocam para a gente sobre o ouro, eles também falam do incenso e a mirra. Veja, o incenso, ele é um perfume extraído da árvore. Entendamos o que é este perfume. Todos nós temos o perfume da nossa alma e no momento de Natal, principalmente, é hora de refazermos as nossas relações. É hora de reconstruirmos as nossas relações. O que nós temos para oferecer? Qual é o perfume que a sua alma está trazendo? É o incenso. O incenso é a alegria que você tem para oferecer, é o movimento de confraternização, é a relação solidária. Aquelas famílias que andaram discutindo durante o ano, discutindo valores, discutindo política, discordando de opiniões, que criaram mal-estar, que criaram dissensões, que fomentaram separações, é hora de fornecermos o incenso. Então vamos promover o incenso nas nossas relações? Tem muitos que estão assim, nossa, mas já vai começar o Natal. Eu não vou dar conta disso. Eu vou ter que encontrar com meu irmão que eu não converso há 8 meses. Eu vou ter que ir lá com os meus pais que a gente está numa briga. É hora de oferecer o incenso. É hora de abrir o seu coração para oferecer a alegria de viver. É o incenso. É o perfume da sua alma. E todos nós temos, gente. Todos nós temos algo para oferecer. Quem tiver a chance de ler, se atentem para o capítulo 12 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é o ser melhor, porque Hermâncio Dufour vai falar deste valor que nós já temos conquistado. E se nós já temos valores conquistados, vamos oferecer nesse movimento de solidariedade que o Natal nos proporciona. Esse reencontro de famílias, às vezes aparece uma dissensão numa questão comercial, às vezes aparece uma dissensão numa relação profissional na empresa, mas vamos passar por cima disso e não nos preocuparmos com o ouro, embora ele vai acontecer. Seja no amigo oculto, seja no amigolate, seja numa lembrancinha, seja só num cartão de Natal. Vamos oferecer o ouro, mas sem a gente se preocupar com valores do ouro. Mais que isso, oferecer o incenso, o perfume da nossa alma. Mas os reis magos não se contentaram em ouro e incenso, eles levaram também a mirra. A mirra, da mesma forma que o incenso é extraído da árvore, que é o perfume, o aroma, a mirra também é extraída da árvore. Mas o que representa a mirra? A mirra é um medicamento, é um anestésico para aliviar a dor. E todos nós temos a mirra também para oferecer para as pessoas. Aí vocês estão pensando, mas o que eu vou oferecer? Qual é o meu movimento de oferecer a mirra? Veja, observa aquilo que você já superou. Tem pessoas que estão vivendo dores semelhantes a que você já viveu. Escuta a dor do outro. Escutar a dor do outro é oferecer a mirra. Por quê? Escutar o outro é oferecer
um movimento auditivo. Consequentemente, é oferecer um conforto para a alma daquele que quer falar. É oferecer a mirra. Ofereça o ombro amigo. Deixe que o outro chore as suas dores, as suas dificuldades, no seu encontro, no reencontro com a sua alma. Então, este é o movimento de oferecer a mirra. Imagine você, todos nós temos o anestésico para oferecermos ao outro. Esteja este anestésico no movimento da mirra, porque é um movimento que nós já podemos aliviar o outro. Esteja esse movimento de presente no incenso, no perfume, esteja no ouro. Ora, se os 3 reis magos ensinaram para nós no Natal que nós podemos oferecer o ouro, o incenso, a mirra, eu estou repetindo, apenas para nós refletirmos, o ouro, aquele movimento material, seja ele um bombom, seja ele um cartão, seja ele uma página amiga, um livro, um amigo oculto, é o ouro que os 3 reis magos disseram para nós. Mas eles não se contentaram, falaram também do incenso. Ofereça o perfume da sua alma. Você está no movimento de Natal. Ofereça a solidariedade, ofereça o companheirismo, ofereça a boa vontade. Mas não se contente. Ofereça também a mirra, o anestésico do seu coração. Ofereça a sua escuta, ofereça a sua mão amiga, ofereça o seu ombro como companheiro daquele que está numa caminhada de dificuldades. E quando nós falamos oferecer, não é simplesmente desprezar a dor do outro. Ele tem dores e ele está com dificuldade de caminhar nas suas dores, e quando ele vier para compartilhar com você, ele vai falar da sua dor, e aí é a hora de você oferecer a mirra. Então, o movimento de Natal é o movimento que nós temos de refazer valores e deixar que o Cristo, ele venha nascer dentro de nós com o objetivo de nós abrirmos um novo ano com novas perspectivas. Estamos no início de dezembro. Comecemos a trabalhar esses movimentos a partir de agora. O Natal já está chegando. Ele já está chegando, mas não precisamos daquele dia para fazer o Natal acontecer nas nossas vidas. Nós podemos trabalhar o nascimento do Cristo todos os dias a partir do amanhecer. Nós podemos trabalhar todos os dias, mas o Natal é o movimento máximo da reflexão, como que foi todo ano nesse trabalho crístico que a gente vem fazendo no nosso estado íntimo. Então, aproveitemos este momento para que essas reflexões sejam saudáveis nos encontros de famílias, nos encontros de empresas, nos encontros sociais que nós teremos pela frente nesses dias que estão por vir. É isso aí. Eu vou agradecer a todos vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos e bom Natal.